Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos. Veja também onde o projeto leva palhaçaria e atividades culturais para comunidades santamarienses. Confira estes e também muitos outros assuntos em 15 segundos aqui no Jornal do Diário. Olá! Chegou uma nova Oral Sim para você. Mais ampla, com mais tecnologia, ainda mais qualidade e com o mesmo carinho de sempre. Se você deseja fazer parte da nossa família, agende uma avaliação. Oral Sim, há 8 anos, transformando sonhos em sorrisos. Uma relação entre crise econômica e atendimentos de violência contra a mulher que chegaram à Defensoria Pública do Estado chama atenção. É que a crise global e sanitária causada pelo coronavírus refletiu significativamente no número de casos. Em Santa Maria, os números também tiveram aumento. De outubro de 2020 a setembro deste ano, o número de atendimentos envolvendo violência doméstica aumentou 31% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio e cerca de metade dos assassinatos acontecem no ambiente doméstico. Em Santa Maria, segundo dados da Defensoria Pública do Estado, o número de atendimentos de violência doméstica aumentou cerca de 45% de 2020 para 2021. Entre setembro de 2019 e outubro de 2020 foram 910 casos. Já entre outubro de 2020 e setembro de 2021 foram 1.320 casos de violência doméstica registrados. O número de peticionamentos também teve um aumento. Passou de 514 entre 2019 e 2020 para 879 entre 2020 e 2021, uma elevação de 71%. O governo do estado deve atrasar mais uma vez a abertura da licitação para escolher a empresa que fará o projeto da duplicação da faixa nova de Camobi. Nesse estudo será definido o traçado da futura duplicação. Quando o governador Eduardo Leite esteve em Santa Maria para inaugurar o centro cirúrgico do Hospital Regional, prometeu que em novembro sairia a licitação para contratar a empresa de engenharia que vai fazer o projeto executivo da duplicação da faixa nova. Nesta semana, a TV Diário questionou o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAER, para saber se a concorrência já estava prestes a ser lançada. O DAER respondeu que ainda está sendo feito o edital da licitação e que até o final deste ano ela será publicada. Não é a primeira vez que o Estado promete lançar essa licitação. No começo do ano, o DAER já havia prometido que ela seria feita ainda no primeiro semestre de 2021. Agora, a nova promessa do governador talvez não seja cumprida também. Fazer esse projeto de duplicação é só o primeiro passo, pois o estudo vai avaliar como será o traçado, onde será preciso construir viadutos e passarelas, entre outras definições. Esse projeto deve levar pelo menos 1 ano para ficar pronto. Só depois disso é que o governo do estado saberá quanto custará a obra e terá de ir atrás de verbas para poder licitar e escolher a construtora que executará o serviço. Portanto, não há previsão alguma de quando os 9 quilômetros da faixa nova de Camobi serão duplicados. Há 20 dias do júri do caso Kiss, Jader Marques, advogado de defesa de Elisandro Spor, um dos sócios da boate, falou à CDN nesta quinta-feira. O advogado justificou o motivo de ter lançado um documentário sobre Spor.
Em um dos trechos da entrevista, ele falou que o processo não pode ser um marco da impunidade dos agentes públicos. Eu localizei a minha primeira petição nesse processo e ela é uma petição que reproduz aquilo que eu vou dizer hoje e que eu vou dizer lá no plenário e que eu vou dizer daí para frente sempre. Que esse processo, ele não pode ser um marco da impunidade dos agentes públicos que se omitiram no seu dever de fazer a fiscalização e de dizer ao proprietário da boate o que era o correto e o que não era correto. Esse é o ponto fundamental. Eu não estou aqui a dizer que todas as pessoas agiram com dolo, que todas as pessoas devem ser punidas e responsabilizadas. O que eu estou aqui a dizer é que um processo promovido como foi apenas contra essas 4 pessoas, ele é um deboche contra essas famílias. Ele é um escárnio à sociedade. Nós temos aí uma sucessão de fatos e todos eles a demonstrarem que o poder público não tem legislação adequada para tratar desse assunto, não tem estrutura de pessoal adequado para tratar desse assunto. Nós ainda vivemos, e eu ainda escuto na minha cabeça, ainda ecoa a voz do Major Gerson, né, hoje tenente-coronel, mas na época Major Gerson, dizendo: nós aplicamos a lei, nós aplicamos a legislação, nós estamos diante de uma legislação arcaica. E ainda hoje, quase 9 anos depois, nós não temos um acerto entre a arquitetura e a engenharia e o Corpo de Bombeiros para que de uma vez por todas haja uma matéria específica, formando pessoas capazes, habilitadas a dizer o que é correto e o que é incorreto em termos de segurança. Ainda sobre o caso Kiss, a defesa de Alessandro Spor protocolou um pedido de substituição de testemunha à primeira vara do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Alegre. Foi solicitado que o ex-prefeito de Santa Maria, César Schirmer, seja convocado como testemunha. Além dele, foi solicitada a convocação do promotor de justiça, Ricardo Loza. Conforme Jader Marques, o pedido se justifica por uma das testemunhas também ter sido convocada pela defesa de Mauro Hoffman, o outro sócio da boate. O entendimento da defesa é que Schirmer e Loza também deveriam ser réus no processo. Schirmer não concedeu entrevista ao Diário sobre este assunto. O promotor de justiça disse por telefone que ainda não tem conhecimento do pedido de inclusão e que teria que ser comunicado para dar uma posição. Agora vamos às notícias da área policial. A repórter Thaisa Medeiros está ao vivo aqui no JD e nos traz as atualizações do Boletim do BEI. Boa noite, Thaisa. Boa noite, Viseu. Boa noite, Kellen. Vamos aos destaques da área da segurança pública de Santa Maria e da região central aqui do estado. Vamos começar falando de um caso de uma tentativa de homicídio que aconteceu na noite de ontem aqui em Santa Maria. Um jovem de 20 anos sofreu uma tentativa de homicídio na região oeste da cidade. O crime aconteceu na rua Doutor Paulo da Silva e Souza, na Coab Santa Marta. O jovem andava de moto pela rua quando 2 homens que também estavam numa moto apareceram. Um deles sacou uma arma e efetuou cerca de 6 disparos. E pelo menos 2 atingiram o jovem, um deles na mão esquerda e o outro no quadril. Ele foi levado ao PA do patronato para o atendimento médico. O jovem disse que não sabe a motivação do crime e nem quem são os suspeitos que estavam na moto. Ele não corre risco de morrer, mas está ainda em tratamento médico e a Polícia Civil vai investigar este caso. Nós seguimos falando de Santa Maria porque na tarde de ontem um casal foi rendido e baleado dentro da própria residência. A Brigada Militar foi chamada até o hospital universitário por conta desta ocorrência porque um idoso de 67 anos e a esposa dele, de 43, deram entrada com ferimentos de arma de fogo lá no USM. O casal então contou aos policiais que estavam em casa, que fica no Beco do Beijo, em Camobi, quando 4 homens armados entraram na casa e mandaram o casal se deitar no chão. Quando o homem ouviu um tiro e os gritos da esposa, ele se levantou para ver o que estava acontecendo e também para ajudar ela. E neste momento ele foi ferido na cabeça, mas ele não sabe se foi um tiro ou se foi uma coronhada. Os 2 receberam cuidados médicos, o homem foi liberado e a mulher permaneceu internada, mas também está em estado estável. E o caso foi registrado pela Brigada e será investigado pela Polícia Civil. Mudando de assunto, 2 pessoas foram detidas e acabaram presas após uma abordagem de rotina da Brigada Militar na madrugada desta quinta-feira em Santa Maria. O flagrante aconteceu na Vila Kennedy, no bairro Salgado Filho, região norte da cidade.
Os policiais estavam em um patrulhamento de rotina quando abordaram um carro com estes 2 suspeitos. E o carro foi revistado e neste carro estavam maconha, crack, R$390, 2 revólveres e mais 170 munições. O carro que eles estavam também foi apreendido e os 2 foram encaminhados à Penitenciária Estadual de Santa Maria. O último destaque que eu trago é um desdobramento de um caso que nós já estamos acompanhando pelo BEI. É um caso de uma invasão de uma propriedade rural que aconteceu em Formigueiro no dia 3 de novembro. Nesta investigação que a Polícia Civil realizou para entender e esclarecer este caso, foi encontrada plantas de maconha em uma estufa durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Esse mandado, então, é decorrente deste crime que aconteceu no interior do município de Formigueiro, em que a propriedade foi invadida por criminosos que deixaram essa família amarrada por cerca de 2 horas enquanto eles levavam os objetos de dentro da casa. Este mandado de busca e apreensão para recuperar os objetos foi cumprido na localidade de Barro Vermelho, no interior do município de Restinga Seca. Durante a ação, além desta estufa que a gente viu nas imagens, foram encontradas 2 armas e uma pistola, além de toucas ninja. O proprietário do imóvel não estava no local para prestar esclarecimentos. E a propriedade da qual os criminosos levaram os objetos fica na localidade do Rincão dos Machados, no interior de Formigueiro, como eu mencionei. Estes e outros destaques você lê em bei.net.br na íntegra e também em nossas redes sociais, @bei.noticias. Kellen, viu o seu? Obrigada, Thaisa, pelas informações e destaques da segurança pública aqui de Santa Maria e da nossa região. O verão está chegando e nada melhor que se refrescar em um local com sombra e água fresca, não é mesmo? Bom, a temporada de verão dos clubes recreativos aqui de Santa Maria abre neste final de semana. Depois de quase 1 ano e meio sem receber o público em função da pandemia, os clubes de Santa Maria e da região vão reabrir suas portas a partir do dia 13 de novembro. Para isso, a temporada de verão já está sendo preparada de acordo com os protocolos exigidos pelos órgãos de saúde e também a prefeitura. A expectativa é receber muitos veranistas nos dias de bastante calor. Assim como na Avenida Tênis Clube, os locais também vão exigir o uso de máscaras, álcool e gel e distanciamento. Acompanhe os dias de abertura. No ATC, a reabertura da temporada de verão vai ser no dia 13 de novembro, mesma data prevista nas 2 sedes do Clube Recreativo Dores e na Sociedade Recreativa Balneário Bela Vista. No Atlético Esporte Clube, o retorno vai ser no feriado do dia 15 de novembro. Em dezembro, será a vez da Sociedade Concórdia Caça e Pesca de Itaara, no dia 3, e a Estância do Minuano, no dia 4. Já as Termas Romanas, em Restinga Seca, já está recebendo os visitantes. Amanhã, sexta-feira, a vacinação contra o coronavírus em Santa Maria vai ter ação durante a parte da manhã. Pessoas de 18 anos ou mais que receberam a primeira dose em 20 de setembro podem completar a imunização no Centro de Pesquisas Folclóricas, CPF Piá do Sul, que fica na Rua Justino Couto, no bairro Duque de Caxias. Também vai ter dose de reforço para acamados e cuidadores. Não há necessidade de agendamento. As equipes da Secretaria da Saúde vão entrar em contato. No Rio Grande do Sul, o atraso na segunda dose da vacina contra a Covid-19 atinge uma parcela significativa de jovens entre 18 e 29 anos. De acordo com a estimativa da Secretaria Estadual da Saúde, 670 mil jovens estão com a imunização atrasada. Para reverter a situação, a Secretaria tem fornecido às coordenadorias regionais de saúde listas com os nomes das pessoas que não voltaram para receber a segunda dose. Segundo a Secretaria, 230 mil jovens entre 18 e 29 anos não estão imunizados nem com a primeira dose. Em Santa Maria, até esta terça-feira, 8.546 pessoas estavam com a segunda dose atrasada. De acordo com a Prefeitura, do número total de pessoas com o esquema vacinal incompleto, a maioria faz parte da população adulta com até 60 anos de idade. E a seguir, pesquisa revela que o número de famílias gaúchas endividadas segue em elevação no Rio Grande do Sul. E ainda locais de distribuição dos cartões do Auxílio Inclusivo Municipal devem ser divulgados na próxima semana. O JD faz agora um intervalo, você confere imagens
que são 6h22. Nós vamos a um intervalo e já voltamos. Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Chegou uma nova Oral Sim, mais ampla, mais moderna, mais tecnológica. Venha nos visitar. Estamos de braços abertos te esperando. Oral Sim, 8 anos transformando sonhos em sorrisos. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de R$5 mil. A cada R$1.000 em compras você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame, há 40 anos construindo histórias. Mês de aniversário Construtora Jobim. Condições especiais para o espetacular Cristo Rei. Apartamentos de 2 dormitórios a partir de R$ 299.700. Investimento sem comparação. Válido para poucas unidades. Cristo Rei. Construtora Jobim. Perfeição, grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pontelli. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade. Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia. Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado. Linha de ótica Pontelli, grau de perfeição. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. Os locais de distribuição dos cartões para saque do Auxílio Inclusivo Municipal devem ser divulgados na próxima semana. A informação foi confirmada pelo secretário de Desenvolvimento Social de Santa Maria. Vão ser 8.111 famílias, além de 123 nas regiões dos distritos contempladas pelo benefício. Elas receberão 2 parcelas de R$ 200, uma em novembro e outra em dezembro. As famílias escolhidas vão receber 2 cartões magnéticos, um com as parcelas do auxílio e um segundo que pode ser utilizado nas linhas de ônibus com 16 créditos de Vale Transporte. A ideia é realizar a entrega de forma descentralizada, mais próxima às comunidades, em centros comunitários, espaços públicos municipais e escolas. A expectativa é de realizar cerca de 20 mutirões nas comunidades para a entrega dos cartões.
A pesquisa de endividamento e inadimplência dos consumidores gaúchos revelou que o número de famílias gaúchas endividadas segue em elevação no Rio Grande do Sul. De acordo com a pesquisa divulgada pelo FEComércio, o percentual de famílias endividadas no estado foi de 84,2% em outubro. Apesar do número de famílias endividadas ser cada vez maior, o percentual de famílias com contas em atraso foi de 24,2%, uma redução em relação ao ano passado, quando o índice era de 29,9%. Com o aumento da inflação e alta dos juros, essa situação emite um sinal de alerta para a possibilidade da piora dos indicadores de inadimplência nos próximos meses. Em Santa Maria, um mutirão para renegociação de dívidas começa na próxima semana. O PROCON vai realizar o serviço de forma online entre 16 e 30 de novembro. Poderão ser negociadas as dívidas que estão em atraso, que foram contratadas com bancos ou financeiras, e as que não possuem bens em garantia, como financiamentos de veículos ou imóveis. Os atendimentos serão feitos via agendamento prévio. O Teatro Vagamundo leva à comunidade, escolas e outras instituições de Santa Maria muita palhaçaria e atividades artísticas. 2 projetos realizados pela Lei Aldir Blanc promovem o acesso à cultura de forma gratuita. Imagine acordar pela manhã, abrir a porta de casa e encontrar um palhaço carregando uma mala recheada de artefatos curiosos. Essa cena, por si só, já é cheia de graça, não é mesmo? Pois foi isso que moradores do bairro Renascença encontraram através de uma ação do Teatro Vagamundo, em parceria com a Ilógica Companhia e o Da Caratapa Grupo de Teatro. O RIA, Palhaçaria na Periferia, e Entre Risos e Psiquê, marcam o retorno das atividades presenciais do Teatro Vagamundo, que nasceu em Santa Maria em 2008. E para nós, né, ele surgiu de uma ideia de retomada mesmo, porque o grande motor do Teatro Vagamundo é da gente estar nesses lugares onde é difícil que a arte chegue, o circo chegue, o teatro, né? Então a gente está sempre conectado de alguma forma com esses lugares. A gente tem projeto em aldeias indígenas, comunidades quilombolas, escolas de surdos também. E esse projeto em comunidades, né, mais vulneráveis, a gente sempre também direcionou nosso trabalho para esses lugares. E enquanto artista a gente tem muito a aprender nesses lugares. Eu particularmente gosto muito de estar, porque as crianças, né, e as pessoas, elas têm uma disponibilidade de assistir, né, de um respeito do que a gente está levando. A gente sempre foi muito bem recebido nesses lugares e eu me sinto muito bem. Então a gente vai estar sempre com esse foco, né, levando para esses lugares. O projeto RIA percorre os bairros Quilômetro 3, Renascença, Nonoai e Vila Lorenzi. E por onde passa, arranca gargalhadas. A gente fica feliz, né? A gente tem um pouco de alegria, né? Porque todos os dias não tão fácil para nós hoje em dia, né? Não é todos os dias que a gente aparece uma pessoa assim para fazer a gente dar risada. Do nada. Eu fui surpreendida, estava alimentando uns cachorros e ele chegou alegrando o dia. Junto às ações na comunidade, o Teatro Vagamundo também leva o espetáculo La Perseguida até universidades e instituições, propondo diálogo entre a palhaçaria e a psicologia. O sentimento é sempre de gratidão. Para mim, né, o trabalho de palhaço, ele permeia muita... Eu acho que para quem recebe, né, e para quem faz, é um momento de muita cura, de muita celebração e comunhão naquele momento. Né? A gente, de alguma forma, se eu conseguir fazer com que eles esqueçam um pouco de problemas, de situações, né, ruins que todo mundo passa, para mim o trabalho está sendo feito. No próximo domingo, 14 de novembro, é comemorado o Dia Mundial da Diabetes. A TV Diário conversou com a endocrinologista Maristela Beck, que alerta sobre a doença que atinge uma grande parcela da população e explica que para evitar a diabetes é fundamental a adoção de um estilo de vida saudável. Na maioria das vezes, a glicose, mesmo estando um pouco elevada, a pessoa não vai sentir grandes alterações. Ela só vai sentir quando ela tiver as complicações da doença. Por isso que a gente chama muito para isso, né? Para as pessoas fazerem as avaliações e principalmente ficar atento com os fatores mais de risco para desenvolver diabetes. Para te ter uma ideia,
agora em novembro saiu o Atlas Mundial de Diabetes, que é pela a Confederação Internacional de Diabetes, que faz sempre a cada 2 anos. Tá? Então, de 2019 a 2021, aumentou 16% a prevalência de diabetes no mundo. Então, hoje são 557 milhões de pessoas com diabetes. Tá? E esse aumento é considerado um aumento extremamente alto. Então, o plano de fundo principal para o diabetes, que a gente está falando aqui mais é do tipo 2, né, que é o do adulto, que acontece mais a partir dos 40 anos, tá? O plano de fundo é a obesidade. Então, o aumento de peso, e que foi uma das coisas que aconteceu muito na pandemia, e a redução da atividade física, é um dos principais, são os principais motivos, né, que tem levado a esse aumento do diabetes no mundo. Então, por mais que hoje as pessoas têm mais tecnologia, as pessoas sabem mais das patologias, né, lidar com cuidados de alimentação e fazer mais exercício físico é um grande desafio para reduzir o número de pacientes com diabetes em Santa Maria ou qualquer parte do mundo. Essa explosão do diabetes no mundo é em função das mudanças de estilo de vida, né? Então, o conforto que hoje as pessoas têm mais, leva a aumento de peso. O aumento de peso leva à obesidade. E amanhã tem ação para conscientizar a comunidade sobre a diabetes aqui em Santa Maria. O evento ocorre das 9 da manhã até as 3 da tarde na Praça Roque Gonzalez, em frente ao Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Quem passar pelo local vai poder medir a pressão arterial e a glicemia capilar. Uma equipe médica também vai estar presente para passar orientações sobre prevenção e tratamento da doença. Agora nós mudamos de assunto e falamos sobre a previsão do tempo. A sexta-feira deve ser de sol e com temperaturas agradáveis, sem risco de chuva na região de Santa Maria de forma geral. A chuva só retorna à região depois do feriado. Vamos ver agora como ficam as temperaturas em Santa Maria para os próximos dias. Amanhã, sexta-feira, a mínima deve ser de 12 graus, não passando dos 28. No sábado, também 12 graus de mínima, podendo chegar aos 30. No domingo, mínima de 14 e olha só, a temperatura pode chegar aos 36 graus. Já na segunda-feira, início da próxima semana, temperaturas entre 21 e 35 graus. E no próximo bloco, em alusão ao Novembro Azul, o JD conversa com o médico urologista Manuel Antunes sobre a prevenção e o tratamento do câncer de próstata. O Jornal do Diário faz mais um intervalo e vamos conferir agora, você acompanha ao vivo, através das câmeras do CIOSP, o movimento, neste momento agora, na Avenida Presidente Vargas, bem na esquina, com as avenidas Ângelo Bolson e Liberdade. São 6 horas e 34 minutos, nós voltamos em seguida com mais informações. Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe. Depois de tantos momentos desafiadores que tivemos nesse último ano, chegou a hora de você voltar a sorrir. O fim do ano está chegando. Aquele momento de almoçar com a família, de tirar aquela foto com quem a gente realmente ama. E é por isso que nós, da Oral Sim, queremos devolver o seu sorriso. Se você quer mudar de vida, se você quer esse sonho realizado, vem para Oral Sim, a clínica número 1 de implantes do Brasil. Aniversário Beltrame Materiais de Construção.
Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de 5 mil. A cada R$1.000 em compras, você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame, há 40 anos construindo histórias. Mês de aniversário Construtora Jobim. Condições especiais para o espetacular Cristo Rei. Apartamentos de 2 dormitórios a partir de R$299.700. Investimento sem comparação. Válido para poucas unidades. Cristo Rei. Construtora Jobim. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Novembro Azul é o mês mundial do combate ao câncer de próstata, uma doença que é responsável pela morte de cerca de 29% dos homens e pode ser evitada com um exame simples, mas que infelizmente é evitado por grande parte da população masculina. E para tirar dúvidas sobre a prevenção e o tratamento da doença, o JD recebe hoje, ao vivo, o médico urologista Dr. Manuel Antunes. Boa noite, doutor. Primeiramente, gostaríamos de lhe agradecer pela participação. Nós começamos já lhe perguntando de imediato sobre o Novembro Azul. Qual a importância, doutor, das ações no mês para o combate ao câncer de próstata? Prazer em recebê-lo aqui no JD. Prazer é meu. Boa noite, Jusceu. Boa noite, Kellen. Boa noite a todos o público aí do Jornal do Diário. A campanha Novembro Azul, ela visa conscientizar, em especial o público masculino, mas do público em geral, porque muitas vezes até é a esposa que leva o marido para consultar. Mas é um mês, como exemplo de outras campanhas, de outras especialidades, como tivemos agora o Outubro Rosa, mês passado, em relação ao câncer de mama. Então, o Novembro Azul ele visa conscientizar a população masculina da importância a gente chama prevenção do câncer de próstata, mas eu diria que é mais o foco no rastreamento ou no diagnóstico precoce da doença. Sendo que nessa fase que a doença é detectada, a gente tem uma chance de cura muito elevada, em torno de 90%. Enquanto em estágios mais avançados, apesar de que hoje conseguimos ter um controle até satisfatório em muitos casos, mas a gente já pode perder a chance de curar o paciente do câncer de próstata e, eventualmente, a doença levar o paciente a óbito daí, se não detectado cedo. Então, creio que seja essa a importância aí das campanhas, em especial esse mês do Novembro Azul, cujo dia mundial de combate ao câncer de próstata é o dia 17 de novembro. Doutor Antônio, seja bem-vindo ao vivo aqui no JD com a gente. E como que deve ser feita essa prevenção ao câncer de próstata, Nas mulheres tem os exames, São 2 exames que são muito importantes. No caso dos homens, como que é feito? E todos os homens precisam consultar um médico urologista? É um pouco semelhante, a maneira que a gente faz esse rastreamento no masculino, no homem. Basicamente, isso é uma consulta com o urologista, com o especialista, em que a gente solicita primeiramente o exame de PSA, que é um antígeno que a glândula prostática produz, e ela fica circulante no sangue, e quando esses níveis de PSA dão elevados, levanta uma suspeita do câncer de próstata. E também através do exame físico, que é o exame digital da próstata, o famoso toque retal, que muitas vezes os homens têm um pouco de medo aí de realizar. Em relação à faixa etária,
se começa, em geral, a partir dos 50 anos. E naqueles pacientes com fatores de risco, começa 5 anos antes, aos 45 anos. Né? Que fatores de risco? O principal deles seria a história familiar. Então, familiares de primeiro grau, em especial pais, né, o pai ou o irmão, eventualmente avô, tio, já é um pouco menos importante. Pacientes da raça negra têm mais incidência de câncer de próstata, também deveriam começar 5 anos antes. E a população com obesidade mórbida, né, são pacientes que têm também um pouco mais de risco de desenvolver câncer de próstata. Então, nesse grupo se começa 5 anos antes, 45 anos, e para a população em geral, masculina, 50 anos de idade. Doutor, o senhor, né, estava falando sobre a respeito da idade, né? E com relação aos sintomas, né? O que deve ser observado? Quais são os sintomas que devem deixar a pessoa, o homem, né, atento, doutor? Boa pergunta, Vilceu. Os sintomas em tumores prostáticos, né, no câncer de próstata inicial, geralmente eles não ocorrem. O tumor de próstata ele é um tumor que ocorre mais na periferia, na cápsula prostática. Quando a gente tem sintomas urinários, que são os sintomas mais comuns da próstata, isso geralmente dirige mais para uma doença benigna, a famosa HPB, né, hiperplasia prostática benigna. Obviamente que em alguns casos os tumores podem evoluir com sintomas, em especial naqueles tumores mais avançados, ou seja, tumores que já estão num estágio já mais à frente da doença. Então eles podem causar obstrução urinária, então a pessoa pode começar a ter diminuição de jato, desconforto urinário, e em situações bem mais avançadas, já quando a doença está fora da próstata, aí já pode ter até sintomas à distância, com metástases ósseas, por exemplo. Então, o quadro inicial do tumor, ele é assintomático, o paciente não sente nada. Por isso a importância do rastreamento, né, a partir daquelas idades que a gente comentou antes. Começar a consultar o urologista para fazer o PSA e o toque retal. Agora, doutor, infelizmente existe muito tabu, né, na questão do exame, que o senhor já falou como que ele funciona, né? A gente, por informações, sabe que é um procedimento tranquilo, rápido e que é muito importante na prevenção da doença. Como tirar essa ideia desse tabu, né, principalmente dos homens, porque como o senhor falou, muitas vezes são as mulheres que acabam tendo que marcar a consulta e forçar, né, que seja feito o exame. Exatamente, Kellen. Muitas vezes é um familiar, um filho, a filha, ou até a esposa que leva, né, o marido para fazer a revisão prostática. Mas realmente é um exame que ainda muitos pacientes têm medo de realizar, mas se comparado até o exame ginecológico feminino, vamos dizer assim, é um exame muito mais simples, muito mais rápido. Obviamente pode ser mais desconfortável ou menos desconfortável de pessoa para pessoa, mas é um exame rápido, né, tranquilo e geralmente indolor. Pode ter desconforto local ali por causa do exame digital, mas se percebe atualmente que houve uma melhora nesse quadro. Os homens têm procurado mais fazer revisão de próstata, né? Tem aquele medo de ter a doença num estágio mais avançado e essas campanhas de informação, né, dos meios de comunicação, no jornal e especialmente do Novembro Azul, ajudaram muito a quebrar um pouco esse tabu aí do exame de toque retal. Até porque a campanha feminina, né, de combate ao câncer, o Outubro Rosa, sempre com muita força e muitas pessoas engajadas. E a campanha de Novembro Azul, a gente pode dizer que é relativamente nova, né? É uma campanha nova que surgiu há pouco tempo. Exatamente. Vamos dizer assim, a mulher, né, esses exames preventivos femininos, sempre foi muito mais divulgado e a mulher sempre teve, vamos dizer assim, mais facilidade de procurar o médico, menos vergonha, né? Sempre buscou mais o atendimento médico. A campanha, o histórico da campanha, pelo que tenho notícia, ela iniciou assim em 2003, lá na Austrália. Mas no Brasil aqui, para ser mais divulgado, já foi bem mais recente, né? Talvez um pouco mais de uma década, por aí, um pouquinho mais, que se fez mais propaganda disso aí.
né? Então, realmente, no público feminino isso sempre foi mais facilitado, foi mais divulgado há mais tempo, né? E o senhor acha que deveria se criar mais essa cultura também nos meninos, né? Os pais com relação aos meninos desde pequeno, como assim acontece, né? Normalmente tem o apoio ali da mãe, né, Kellen, que daí atende, dá o apoio para a menina desde cedo, doutor. Com o menino também deveria ser assim. Creio que sim, né? O câncer de próstata não é a única patologia que acomete o homem, né? Então, desde cedo, já se pode ter outras patologias, vamos dizer assim, né? Tumores, tumor renal, doença de cálculos renais, doenças sexualmente transmissíveis. Então, são outras patologias que acometem o homem. A gente percebe na urologia, o paciente que vem no consultório, principalmente o paciente esse acima dos 45, 50 anos, às vezes a primeira consulta médica que ele realiza na vida é com o urologista. Então, não é infrequente a gente já solicitar lá todos os exames de check-up e, de acordo com o que a gente vê na história, no exame físico e nesses exames, a gente já encaminha até para outras especialidades, cardiologia ou outras áreas afins que demonstram algum risco de outra patologia. E o urologista acaba sendo, às vezes, o primeiro médico, né, que o homem tem contato. Então, acho que é importante isso aí que tu comentasse, né, doutor, com relação aos exames, voltando um pouquinho, né, com relação aos exames que o senhor comentava, o PSA e o de toque, né, a eficácia, com relação à eficácia, o que dá para se dizer de um e de outro? Eu diria assim, se tivesse que escolher um exame, eu escolheria o PSA. Mas claro que o ideal é fazer os dois. O PSA é um exame mais sensível. Então, geralmente é ele que se altera primeiro no caso de câncer. Só que o PSA também se altera por outras patologias, como prostatite, infecção prostática, ou até mesmo pelo aumento benigno. Mas muitas vezes o PSA é normal e no toque a gente detecta um nódulo ou uma área endurecida na próstata. E isso geralmente é um tumor prostático e que precisa ser avaliado melhor, com uma ressonância e depois com biópsia. Então, o ideal é que se faça os dois exames, anualmente. A gente já vai encerrando a participação, mas antes eu gostaria de perguntar sobre os tratamentos. A gente sabe que é uma doença muito grave, tem um número muito grande de mortes, mas e o tratamento? Quais são as chances de uma boa recuperação? Claro que se tem medo, né, principalmente no tratamento mais agressivo, que seria o cirúrgico, a gente diz assim, tem dois tratamentos curativos, né? Então, é a cirurgia radical de próstata, que a gente remove toda a próstata e os linfonodos, e existe também a radioterapia. Esses são dois tratamentos com intenção curativa. Claro que tem sequelas possíveis, mas com o advento de novas técnicas cirúrgicas e de radioterapia, a melhora da qualidade desses tratamentos, essas sequelas hoje são menos frequentes. Óbvio que elas ocorrem, mas são menos frequentes. E existe ainda alguns casos, selecionados, obviamente, que eventualmente nem são tratados. A gente pode seguir um segmento vigilante e esperar uma progressão desse tumor para talvez tratar. Então, hoje em dia, a gente até isso está fazendo, né? E pacientes que têm uma doença mais avançada, a gente tem um controle ainda com outros tratamentos, né? Hormonioterapia e quimioterapia. Tá bem, então, doutor Manuel Antunes participando ao vivo, urologista, e fica alerta. Então, Novembro Azul é somente uma campanha, mas que os homens procurem o ano inteiro, né, pelos exames e façam sempre a sua prevenção. Muito obrigada pela sua participação. Como a gente sempre fala, né, Kellen, todo ano deve ser Outubro Rosa e todo ano deve ser Novembro Azul. Muito obrigado, doutor. No próximo bloco, os destaques da edição impressa desta sexta-feira. O JD vai para mais um intervalo com imagens ao vivo do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. A gente confere neste momento imagens da BR-158 no trevo do Castelinho, bem na subida de Itaara. Agora são 6h49 e nós já voltamos. Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe. Olá, pessoal. A grande surpresa chegou agora nesse novembro. É a nova Oral Sim, mais ampla, com mais conforto e com muito mais cuidado para você. Oral Sim, 8 anos transformando sorrisos.
Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de 5 mil. A cada R$1.000 em compras você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame, há 40 anos construindo histórias. Aniversário Construtora Jobim. Condições especiais para o espetacular Cristo Rei. Apartamentos de 2 dormitórios a partir de R$ 299.700. Investimento sem comparação. Válido para poucas unidades. Cristo Rei. Construtora Jobim. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. E a gente confere agora o que vai ser destaque na edição impressa do Diário desta sexta-feira com o editor-chefe Pedro Pavan. Na edição impressa desta sexta-feira, confira uma matéria sobre uma vereadora aqui de Santa Maria que passou mal após uma discussão com outro parlamentar e chegou a desmaiar na Câmara de Vereadores. A programação de abertura de piscinas nos clubes sociais da cidade também é assunto na nossa edição impressa. Saiba ainda o que abre e o que fecha no feriadão aqui em Santa Maria. Isso e muito mais você confere no Diário desta sexta-feira. Até mais! E o Jornal do Diário de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você. Continue conosco. A seguir, você acompanha a segunda edição do programa Sala de Debate. Uma ótima noite para você. Nos encontramos amanhã. Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos.